Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar a nossa quarta aula. Só relembrando, na primeira aula a gente viu todo o panorama da disciplina, como é que a gente vai desenvolver a disciplina no contexto de laboratório de sistemas operacionais. Na segunda aula, a gente já estava mais familiarizado com o sistema operacional Unix, Linux, e a gente fez um monte de exercícios, se não me engano, foram mais de 20 exercícios através do interpretador de comando do Linux, no caso BEF, e já na aula passada a gente fez uma evolução, né, não só utilizando comandos, mas sim também desenvolvendo pequenos programas utilizando o Shell Script. E a grande virtude de utilizar Shell Scripts é que eu consigo ter todas as vantagens de uma linguagem de programação uh, com os comandos que a gente aprendeu na segunda aula, né? Então, a aula de hoje ela tem como objetivo fazer mais um alinhamento com a disciplina de sistemas operacionais propriamente dito, onde a gente vai abordar todo o processo de criação de processos pais e processos filhos, onde a gente consegue perceber como esses processos podem trabalhar de forma concorrente ou paralela e como é que esses processos utilizam a memória compartilhada ou não. Nesta aula não compartilhada, né? Depois a gente vai seguir mais para frente e vai ver como funciona em memória compartilhada, certo? Então a gente está avançando em relação uh, aos módulos e sistemas operacionais que são abordados também na disciplina teórica. O objetivo da aula de hoje, né, eu organizei a aula de hoje mostrando como é que funciona a identificação dos processos, né, cada processo tem um PID, e quais são essas primitivas que conseguem gerenciar esses processos. Então, a gente vai ver três primitivas de sistemas operacionais Unix, que é System, Exec e Fork. E cada primitiva, cada chamada de sistema, a gente vai ter um exercício, eu vou fazer uma demonstração e depois, no final da aula, eu vou pedir para vocês fazerem uma nova atividade para submeter para a semana que vem. Okay? Então, uh, começando sobre processos, né? A gente já viu na aula passada, até a gente fez um exercício com grep, onde a gente listou todos os processos que estavam rodando na máquina e procurou por um processo que tinha a palavra server, né? Para mostrar, para fazer um parsing de um arquivo. Mas a pergunta é, mas como é que isso funciona, né? Como é que inicia o primeiro processo, depois todos os outros, né? Então, é uma árvore, né? Que nem está mostrando no slide, que tem o processo pai, o init. E o init chama outros processos, né? Então, vai depender muito de cada tipo de sistema operacional, mas no Unix tu vai ter o init, depois tu vai ter o get terminal, depois tu vai ter o login, depois tu vai ter o shell e depois tu vai dar comandos, né? Então, até ali o login, existe só o root, né? Só o superusuário. Depois que tu se loga e tu ganha também um terminal, um shell, aí tu consegue dar comandos. Okay? Então, o que é interessante é nós entendermos que os processos são organizados em forma de árvore e no final da aula a gente vai conseguir criar a nossa árvore utilizando a primitiva fork que cria processos filhos a partir de processos pais. E aí eu consigo criar árvores semelhantes a essa. Claro que não com init, né, com processos a partir do shell e que eu inicializo. Bom, então só recapitulando e também tentando mostrar um pouquinho mais sobre essa questão do processo, todo processo tem um identificador, né? Claro que vai depender do tipo de sistema operacional, por exemplo, se o teu sistema operacional é 32 bits ou se é, 40, se é 64 bits, o teu quantidade de números que pode ter um processo aumenta, né? Então, por exemplo, esse número de 2 a 32.764 vai depender da arquitetura do teu sistema operacional, 32 ou 64 bits, né? Por exemplo, a minha
máquina, o meu sistema operacional suporta mais do que essa quantidade de identificadores. Quando tu inicia um processo, o seu sistema operacional, tu vai ter o init, que é o processo, o processo ID 1, e depois vai criando outros. Esses processos eles vão terminando ou vão sendo interrompidos e tu pode ter outros processos que usam esses identificadores também. Vai depender de uma variação temporal de quanto tempo tua máquina não é reinicializada e qual sistema operacional, como o sistema operacional atribui esses identificadores. Mas, a princípio, tu tem um endereço, um número bem grande de identificadores para cada processo. Quantos processos podem estar sendo executados e qual é o número vai depender se a tua máquina tem muitos aplicativos e quanto tempo ela não é reinicializada. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um exemplo aqui no meu terminal, né? Quando eu dou um comando ps-af, que nem ali no slide, eu estou vendo os processos da minha máquina, okay? Desculpa, do meu usuário. Né? Então, o usuário CBBOTH, que é o que eu me loguei, né? Ele possui um BEF e um PS-AF. Né? Então, são esses os comandos que o usuário CBBOTH executou neste terminal TTYS000. Essa nomenclatura aqui ela é um pouquinho diferente do Linux, mas é só uma nomenclatura, tem a mesma funcionalidade. O que posso ver aqui ó, na segunda coluna, essas colunas também variam de sistema de Linux para Unix. Aqui na segunda coluna eu tenho o PID. Ó. Então, como a minha máquina faz bastante tempo que não é reinicializado, eu estou já com um processo 49.337 como identificador. Okay? Percebam que os processos que são criados logo na sequência, eles recebem PIDs sequenciais. E outros processos que demoram mais para serem chamados, criados, eles vão receber outros PIDs mais para frente, mas é numa ordem sequencial. Então já foi criado processos desde o 49.338 até o 49.779. Okay? E daí eu consigo também, dependendo do sistema, ver quem é que foi o pai que criou, né, o PPID, né, o processo pai do processo ID, e o identificador do grupo. Né? Então, dependendo do sistema operacional, tu vai ter mais informações ou menos informações aqui. Uma informação bastante interessante é o PID. Esse PID a gente vai usar bastante vezes. Ok? O que é interessante a gente observar também é quando eu quero ver o PID, é uma tabela né, de todos os processos, não só os meus processos. Então, se eu der um comando ps-ax, em vez de eu ver os processos que estão inicializados no meu terminal, eu vou ver os processos que estão inicializados, que estão sendo carregados na minha máquina. É esse processo que a gente, esse comando ps-ax que a gente usou na aula passada para ver o grep. Okay? Percebam aqui que eu já tenho vários outros processos sendo inicializados e tem alguns processos que têm a interrogação, né? Porque o TTY já não está mais ativo, ele já foi, já não tinha um TTY quando o processo 1 foi inicializado. Você lembra da primeira figura? E daí ele fica sem um terminal propriamente dito. Né? Aqui nos processos do usuário CBBOTH, que sou eu, ele já tem o terminal de linha de comando disponibilizado. Okay? Então é só isso e eu consigo visualizar todos os processos. Um outro comando interessante é o comando top, né? Onde eu consigo visualizar também todos os PIDs e eu consigo visualizar qual é o processo que está sendo inicializado e o quanto que ele está consumindo de memória e o quanto que está consumindo de CPU. No caso aqui, o processo OBS, que é o meu gravador da videoaula, ele está usando 100% da CPU, né? Quase 100% de um processador da minha máquina, ok? Para fazer essa gravação.
E a gente vai usar esse top em outras oportunidades, mas eu consigo visualizar, essa é uma característica interessante do Unix, Linux, eu consigo visualizar bastante informações do meu sistema. Voltando para a nossa tela, o que eu posso fazer é chamar um sistema dentro do outro, né? Então, por exemplo, com o shell script da aula passada, eu consegui criar um shell script e dentro do shell script chamar um comando, né? Então, na verdade, quando eu dava um ponto barra, o nome do meu shell script, eu estava chamando o meu shell script e estava chamando os comandos que estavam dentro deles. Eu também posso fazer isso dentro de uma linguagem de programação compilada, né? Por exemplo, no C. O primeiro comando que a gente vai, a primeira chamada de sistema que a gente vai usar é o system, ok? O system simplesmente faz isso. Ele chama um processo dentro do seu processo, né? Então eu vou criar um programa e dentro desse programa eu vou chamar um outro processo, ok? Para tu conseguir executar o system, tu tem que usar uma biblioteca chamada std, de Standard Lib, de biblioteca padrão, ok? E ela tem como parâmetro string, ok? Então, eu simplesmente vou fazer um exemplo onde eu chamo a biblioteca stdlib e a biblioteca stdio, que são as bibliotecas necessárias. stdio é para eu poder interagir com o monitor e com o teclado, né? E o meu main vai possuir apenas um printf que está executando o meu programa, né? Está executando o PS com o system, com a chamada system. Daí aqui, ó, tá vendo? Eu estou chamando o system e eu estou dando um ps-ax, que é o comando que eu dei antes, ok? Quando eu executo essa linha, eu chamo a stdlib, ok? E depois eu dou um done, termina. E depois eu saio para... Isso aqui é só uma boa prática, né? Sempre quando tu tem um int aqui como argumento na tua função principal, então tu tem que sair, né? Tem que retornar zero para que tu definir o int aqui. Que é só uma boa prática. Ok? Então a gente vai seguir, vai fazer esse exercício e ele vai executar 4 linhas, né? Claro, sem considerar as anteriores, mas eu vou fazer 4 comandos, ok? Os mais importantes que eu quero que vocês percebam é o printf inicial, a chamada de sistema e o printf final, ok? Indo lá para o nosso terminal novamente, inicialmente, eu vou ver aqui o system.c, né? Então, vocês podem escrever esse programinha em qualquer editor, for Windows, tanto faz. Eu escrevi no VI porque é um programa tão pequeno que tem 9 linhas, eu nem me arrisco a baixar uma IDE para um programa tão simples, ok? Certo? Então, eu vou sair aqui, vou, vou sair aqui do meu programa e quem nunca executou um programa, que nunca compilou um programa C num terminal, você tem que escolher um compilador. O compilador padrão é o GCC, né? Então, GCC, o nome do programa, .c, menos O para gerar o objeto e daí tu dá o nome, né? System, estou dando o nome System, ok? Qualquer nome que tu quiser. O que aconteceu? Ele criou um, ele criou um arquivo system que é um executável, ok? Para eu executar esse system, eu dou um ponto barra system. O que vai acontecer? Ele executou. Bom, o que aconteceu? Quando eu executei esse ponto barra system, o que aconteceu? A primeira coisa, ele chamou a nossa primeira linha de domain, né? Que era o executando PS com system, certo? Depois a nossa segunda linha dentro do main era o system propriamente dito, que tinha o PS, ok? Tinha todo o system aqui, então chamou. E no final ele executou o done, ok? Bem, uh, bem, uh, me esqueci a palavra. Bem certinho, bem bonitinho, ok? Uh,
Dá para ver aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu executei o meu programa, ó, .system, e ele possui o PID, né, o identificador 49.792. E o meu PS, que foi chamado dentro do meu system, ele também possui um PID, ó, 49.794, ok? Certo? Tranquilo? Aqui já tem um PID, ó, intruso, que foi chamado entre o meu system e o meu PS, ó, para tu ver como o negócio é violento, certo? E no caso é de um Google, ok? Ah, certo? Então eu vou voltar lá e com isso eu respondo as minhas perguntas, né? Qual o PID do exemplo 1? O PID do exemplo 1 é o PID do system, né? E qual é o PID do comando PS? É lá o que foi executado. E dá para ver claramente que o programa é executado respeitando toda essa sequência, né? Uma linha após a outra, sem nenhum transtorno. Okay? Eu vou fazer uma alteração nesse meu programa, onde eu vou botar um e-comercial. O e-comercial vai alterar o programa para ele, o meu system, ele vai liberar para que o meu PS rode em background. Então eu vou ter dois programas, como eu sempre tive, onde o meu system é liberado, executa de forma independente e o meu PS também executa de forma independente. No exercício sem o e-comercial, eu estou amarrado, né? Eu executo o primeiro, deixa eu voltar aqui, eu executo o meu primeiro print e eu fico esperando, né, o meu system terminar para daí imprimir o dono. Nesse caso aqui, o que vai acontecer é eu libero, né, vai executar o, 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 o sistema, o meu programa uh, uh, em front-end e o meu PS em background, ok? Certo? Então, é o mesmo exercício, né? Então, eu não vou fazer nenhuma alteração a não ser colocar eu vou colocar um e-comercial dentro do meu system aqui, ó. Então, só botei um e-comercial aqui, ó. Não fiz mais nada além disso, ok? Então, fazendo um parênteses, é super importante porque muitas vezes a gente faz, assim, que nem esse exemplo, né? Eu adicionei um caractere, mas todo o conceito que tem por trás desse caractere faz toda a diferença. Então, muitas vezes, um caractere significa que eu executei completamente diferente o meu programa. E nós, como cientistas da computação, a gente tem que entender isso, né? A gente tem que compreender isso. Então, eu vou executar aqui o que vai acontecer com o system, com o e-comercial, para executar em background. Opa, -o, system 2, vou chamar de system 2, ok? Compilou, bonitinho, né? Sempre façam um programa tão bons que nem o meu, assim, sem nenhum ar, né? Daí, System 2, claro que meus programas são super simples, né? System 2 e vou executar. O que aconteceu? Primeira coisa que dá para perceber logo de cara, o meu terminal ficou bloqueado, né? Tá vendo? Ó? Tá bloqueado. Eu tenho que dar um Enter para ele desbloquear. Isso é o primeiro exemplo. Primeira situação. O que aconteceu lá em cima? Vamos dar uma olhada. Ele imprimiu, eu chamei system.2, ele executou a primeira linha e ele executou a terceira linha e depois executou o PS. Bom, claramente aqui, ó, ele mudou de ordem, né? Como é que ele executou o DON antes do PS, que é usando a chamada sistema system, ok? Então, são duas coisas só usando um e-comercial. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, né? Eu estou executando o system. Esse system, ele é, vou voltar aqui. Esse system, ele é apenas,
dois printfs. Okay? Esse printf aqui e esse printf aqui. Quando eu boto o e-comercial aqui, esse sistema aqui, ele cria um outro processo. E ele vai ser executado agora com o e-comercial em background, certo? E esse outro processo, ele tem muito mais printfs, ok? Então, o que acontece? Dá para perceber claramente nesse exemplo que o tempo de execução do System 2 é muito menor, muito mais rápido que o tempo de execução do meu PS, que tem lá 300 e poucas linhas. Então é 300 e poucas linhas contra 2 linhas. Quem é que vai executar mais rápido? O System 2. Okay? Então é isso que acontece. O System 2 é chamado, ele executa run ps with system, e agora ele não está mais amarrado com o system que chama o PS, e ele executa o DOM e babau, acabou, morreu, terminou. Okay? Por outro lado, o system chama PS, que é um processo que demora mais tempo. Okay? Então ele vai ser executado aqui no terminal, e quando ele terminar, ele vai tentar avisar o seu processo originador. E não tem mais processo originador. E daí o que aconteceu? Ele ficou com o terminal preso. Okay? Ele ficou com o terminal suspenso. Okay? Então, se nós formos executar aqui, ó, ficou com o terminal não liberado. Por quê? Porque quem libera o terminal não é o system. Quem libera o terminal é o processo system 2. Só que o processo system 2 já morreu faz tempo. Okay? Então, esse é o fenômeno que acontece. Só por causa de um E comercial. Certo? Tranquilo? Vou seguir em frente. Um outro comando que a gente vai fazer um exemplo muito similar, mas que ele tem um comportamento completamente diferente para o sistema operacional, é chamado sistema exec. Qual é a ideia? Bom, eu fiz um system. System ele é uma chamada de sistema que chama outro processo. Tá bom. O exec é uma chamada de sistema que, quando o processo é chamado, ele sobrescreve a mesma posição de memória do processo chamador. Okay? Então, ele vai sobrescrever a memória daquele processo chamador. Então, aquele processo chamador, ele é destruído. Okay? No system, eu tenho a minha memória, que possui meus códigos de dados e minhas pilhas. Okay? Quando eu chamo um system, ele cria uma outra estrutura de memória para o processo que eu estou chamando no system. No exec não é assim. No exec, quando eu chamo um processo, ele usa o espaço de memória do chamador. Okay? Então ele sobrescreve a posição de memória. Okay? Isso é bem diferente para o sistema operacional. Certo? Então eu vou substituir o que tem lá naquela posição da memória. E eu substituo com um arquivo ou com um caminho do processo que eu for carregar. Okay? Existem basicamente dois tipos, tem vários chamadas exec, né? Mas basicamente dá para classificar em dois grupos, execl, execlp, execle. Sempre vai ter no final um parâmetro, um ponteiro null. Okay? O último parâmetro vai ser um terminal que é um ponteiro null. E se eu for usar os grupos execv, execvp, execve, eu vou ter como segundo argumento um array de string. É uma questão de passagem de parâmetro. O que eu quero passar para o meu processo que eu estou inicializando, que vai sobrescrever na posição do processo chamador. Okay? Basicamente isso. Então aqui, ó, o livro chamado Unix Environment, ele, no capítulo 4, ele descreve como é que funciona o exec e as suas variações. Ok? Então, aqui percebam que aqui eu tenho um array, né, e nos outros eu não tenho um array. Basicamente isso. O quanto poderoso eu quero ser, se eu quero só ser um ponteiro, se eu quero ter um array.
Para quem sabe bem C, vai entender a diferença entre um ponteiro e um array, daí, tá bom, né? Então, deixa para vocês estudarem qual é a diferença de um ponteiro para um array, para lembrar, né? Então eu vou fazer o mesmo exercício, tá vendo aqui? É o mesmo exercício, só que em vez de dar um system, eu dou um exec lp, ok? Estou chamando o mesmo processo, certo? Mesma coisa, ok? Vamos ver o que vai acontecer, qual é o fenômeno que vai acontecer. Percebam que a gente está, eu acho lindo isso, porque a gente está aprendendo a entender a nossa ciência da computação, qual é o comportamento dos comandos e da linguagem e das chamadas dentro do sistema operacional. Eu acho isso muito legal. Então, eu vou vir aqui no exec, e aqui é só o programinha que eu estou chamando, que eu estou mostrando ali no slide. A mesma coisa, bem simples, ok? Eu tenho no exec dizendo qual é o processo que eu vou chamar, o labelzinho dele, qual é o parâmetro e um ponteiro null, ok? E é isso. Vou executar aqui, exec, -o, exec, show, e vou dar um exec. Executou. Ótimo. Bom, o que aconteceu? Primeira coisa, o terminal liberou. Não aconteceu nenhum bloqueio de terminal, tá bom? Show de bola. Aqui está o PID do meu PS, ó, 49.817. Vamos lá ver o que aconteceu lá em cima. Tá grande a quantidade de processo. Aqui eu executei o exec, aqui está executando o PS com o exec LP. E daí, esse aqui é a primeira linha do meu programa. E depois aqui aparece o PS e terminou o PS. Ok? Certo? Pergunta. Onde é que está o DON? O DON está impresso aqui. Ó. O que aconteceu com o DON? Bom, como eu expliquei, o DON não aparece simplesmente porque quando chegou no exec, todo o processo foi sobrescrito. Então não tem mais printf DON. Morreu, não existe, nunca mais vai ter. Ok? Não vai nunca executar essa linha, porque essa linha nunca vai existir. Isso é novidade para vocês que sempre programaram de forma sequencial. Okay? Qual é o PID do exemplo? Então, se nós olhar aqui, ó, não tem o PID do exemplo. Por que não tem o PID do exemplo? Porque, olha só, executou o meu programa, o exec, e depois, quando ele chamou o PS para pegar o PID do o meu programa já morreu, porque ele foi subscrito. Então nunca vai ter o meu PID, ok? Porque o meu programa morreu, ele foi subscrito, certo? E o PID do PS tu vai encontrar, que nem tá ali embaixo, né? Tá ali o PID do PS, ok? Então esse comportamento, esse fenômeno é baseado com a teoria, né? Então o sistema operacional ele funciona assim. Okay? Esses conceitos são muito importantes para nós entendermos os sistemas operacionais. Ok? Então eu tenho um system que ele chama um processo e ele cria independente o seu espaço de endereçamento de dados de pilha, e eu tenho um exec que ele chama um processo e ele sobrescreve na mesma posição de memória do meu programa chamador. Ok? O que falta nós vermos na aula de hoje é como eu faço para criar processos numa árvore, que nem o sistema nativo faz, que nem os sistemas Unix fazem, que criam processos pais e filhos e criam uma árvore. Okay? Então, primeira coisa, é sempre assim. Eu tenho um processo pai e um processo filho e ele vai criando a árvore. Okay? O processo pai sempre vai criar outros processos. Os processos filhos podem criar processos
podem se tornar pais e podem ser processos filhos. Então, vão ser os seus netos dos pais, dos avós, né? Me confundi. Então, o filho pode receber dados inicializados pelo pai. A gente pode obter recurso diretamente do sistema operacional para cada um deles, né? Tanto o processo pai quanto o processo filho. E um filho pode ser pai de outros filhos, ok? Sem problema nenhum. Ok? O processo pai em relação ao processo filho pode ser concorrente se eu tiver poucos recursos. Por exemplo, eu estou numa máquina onde só tem um processador, então eles vão concorrer por esse processador. Eu posso implementar soluções onde o processo pai espera que alguns ou todos os filhos concluam a sua execução. Mas essa segunda linha ali, ó, o pai espera, é uma forma de implementar. Okay? O que interessa aqui é o conteúdo de memória. O filho é uma duplicata do pai. Então, quando eu crio um filho, eu duplico. Originalmente, todo o código, toda a pilha do pai é igualzinha do filho. Okay? Então, é carregado um programa no espaço de endereçamento de memória do filho. Okay? Eu crio um espaço de endereçamento, o pai cria um espaço de endereçamento, quando ele chama o fork, ele cria um espaço de endereçamento novo e todos os dados e as pilhas são sobrescritas no espaço de endereçamento do filho. Okay? Quem executa o fork sempre é o pai, né? Os dois processos continuam executando, tanto o pai quanto o filho, após o fork, só que há uma duplicata. Okay? Depois do fork, não tem mais só um processo em jogo, tem dois processos em jogo. Depois do fork, permite que o pai se comunique com o filho. Eu tenho como saber algumas coisas do filho. A gente vai ver em aulas específicas como é que eu comunico mais fortemente, como é que eu sinalizo e como é que eu comunico entre o pai e filho. E o filho é uma cópia do pai, estou sendo redundante, né, porque isso é importante, né, com os mesmos conteúdos, com as mesmas posições, mas com as posições de memória diferentes. Cada um tem a sua, né? Cada um tem o seu endereçamento com os mesmos dados. Para que eu consiga identificar qual é a diferença entre o pai e o filho, eu tenho um identificador, né? Então o filho recebe 0. Então se o pai quer se comunicar com o filho, se eu quero programar lá, eu vou saber que o identificador do filho é 0. E o pai recebe o PID do filho. Okay? Então eu tenho como saber quem é quem. E todos os arquivos abertos antes do fork continuam abertos e são comuns. Então, por exemplo, se eu criei um arquivo anteriormente ao fork, quando eu for duplicar para o filho vai ter acesso àquele arquivo. Isso pode ser considerado um problema de segurança, dependendo do trabalho. Ou pode ser uma solução. Né? O fork dá ao filho um novo identificador, né? Então cada um tem o seu. Memória principal é alocada para dados e pilhas independente do pai e do filho. Vocês não viram ainda isso na teoria, mas uma nova tabela de página é construída. Cada filho tem sua tabela de página. Mais adiante, lá no módulo de memória, vocês vão entender o que é um page table. Okay? Por enquanto, entendam que eu tenho um espaço de endereçamento e esse espaço de endereçamento é paginado e cada filho, cada processo tem sua tabela de página. Geralmente não é necessário copiar código, porque eu estou compartilhando, pois os processos compartilham o mesmo código. Né? Compartilham significa eu fiz uma duplicata, né? Então eu sei o que está acontecendo. E são preservados arquivos abertos, identificadores do grupo, do usuário e da sinalização. Okay? Então, indo mais para o código, como é que funciona? Corresponde à chamada sistema do fork. Então, eu tenho que usar duas bibliotecas, né? sys/types.h e o UniSTD. O UniSTD é Universal Standard, ok? E aqui é do System. Eu tenho que criar uma estrutura PID-T, ok? Tu vai chamar um fork, né? Tu chama como tu bota o nome que tu quiser. Aqui no livro tá fork, mas você pode chamar como você quiser, ok? Mas
como é que eu represento uma variável do tipo fork com um pid underline t, ok? Então aqui, ó, o exemplo. Eu estou criando uma estrutura aqui, ó, new pid. Esse aqui esse aqui é a minha estrutura, que é do tipo pid-t, ok? E essa estrutura que eu criei aqui, ela pode receber um fork, ok? Ela pode receber o atributo fork. Quando eu dei o comando fork, duplicou. Então eu não tenho mais só um processo. E aqui eu só estou fazendo um switch case para saber, ó, se for -1, né, se o retorno dessa chamada aqui, ó, fork, for -1 é porque deu um problema qualquer. Se for 0 é porque é filho. E se for diferente de 0 ou maior que 0 é porque é o pai. Ok? Então, problema, filho e pai. Ok? Aqui, de uma forma fazendo um diagrama, né? Então tudo que eu escrevi aqui é só um processo. Quando chegou no processo, quando chegou uma chamada fork, duplicou. Okay? Aqui eu tenho filho e aqui eu tenho pai. Okay? Retorna um novo pid e aqui retorna 0. Ok? Certo? Show de bola. Vamos fazer um exemplo. Eu vou fazer o exemplo direto lá no Shell, é o mesmo exemplo, né? Eu acho que fica, sei lá, acho que fica melhor para explicar, porque ali está dividido em duas partes, uma parte num lado e outra parte no outro. Eu vou chamar aqui no VI o nosso programinha fork C. Daí fica tudo na mesma página, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, as minhas bibliotecas, UniSTD, .h, o stdlib, o stdio e o sys.types. Aqui eu tenho o meu main e aqui eu tenho a minha estrutura, né? Eu chamei de PID. PID tem um formato, tem uma estrutura chamada PID-T. Então eu sei que essa variável PID ela é do tipo PID-T. Que estou criando dois caracteres, duas variáveis, uma mensagem do tipo char, ponteiro de char, e um inteiro. Aqui eu estou dizendo que eu estou inicializando, só estou dando printf, e aqui eu dei um for. Bom, aqui o negócio duplicou. Okay? Duplicou. E daí que eu estou fazendo um switch case. Aqui eu tenho um case, se der um erro. Aqui eu tenho um filho. Né? Se for 0 vai ser o filho. E se for default, maior que 0 vai ser o pai. Ok? Aqui o meu n vai ser 5, aqui meu n vai ser 3. E aqui embaixo eu fiz um fork para imprimir. Eu estou imprimindo, estou fazendo um for de n maior que 0 e vai decrementando. Ok? E aqui eu só dou qual é o PID qual é o processo, qual é o PID do processo. E aqui eu pego a mensagem. O que é a mensagem? Aqui eu estou imprimindo, ó, em todos eles eu imprimo. A mensagem é filho, é pai. Okay? E aqui eu dou um sleep de 1 segundo para ficar bacana na tela e para não sobrescrever de uma forma muito rápida. E terminou e acabou. Ok? Vamos ver como é que isso aqui roda. O mais interessante neste momento é entender o que está acontecendo. Ok? Executei e estou dando um fork. O que aconteceu? Executou o fork. Ó. Esse tempo é por causa do sleep, né? E olha só, aconteceu tudo em fora de ordem. Ó. O que aconteceu aqui? Ó? Aconteceu iniciando o fork bem bonitinho, bem comportado. E daí depois aconteceu um PID. Ó. PID, tá aqui o PID, o PID 49.840. Daí depois deu o pai. Daí deu o PID filho. Deu o PID 0, daí deu filho. Daí deu PID 0, daí deu filho. Ó, deu dois PID zeros, ó. E daí depois deu o PID pai. Imprimiu o pai. E depois deu o PID 0, daí deu filho. Significa que não tem uma ordem muito definida. E significa que também eu perdi o cursor aqui, ó, só dei um enter, voltou. O que aconteceu? Vamos lá para o código. O que aconteceu? Primeira coisa, executou-se 9 for. 9 não, 8 for. Por que 8? Porque 5 vezes o filho executou 5 vezes e o pai executou 3 vezes. Então entrou 8 vezes aqui.
ok? Vocês não estão acostumados a isso porque vocês estão acostumados de forma sequencial. Ou vai entrar aqui, ou vai entrar aqui. Só que agora eu tenho dois processos. Um processo vai entrar aqui e outro processo vai entrar aqui. E todos vão ter essa parte do for. Então executou 8 vezes. Ok? Por que executou em fora de ordem? Ora executou o pai, ora executou o filho. Porque quem define, como eu não defini nenhuma chamada de sincronização, quem definiu a sincronia de quem vai executar quando é o escalonador. Então, o escalonador que define se vai executar o pai ou o filho, okay? Não sou eu. Mais adiante na disciplina, a gente pode forçar, a gente pode definir sincronia. Okay? Não, eu quero que sempre o pai execute, eu quero que sempre o filho execute. Okay? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver evoluir nessa questão de como eu faço o sincronismo dos processos pai e filho. Okay? E a outra pergunta é, por que de novo o meu shell ficou trancado, não liberado? Pelo mesmo fenômeno que aconteceu lá no system. O que aconteceu aqui? Ó? Quem chamou o processo filho foi o pai. Okay? Quantas vezes o pai executou? 3. Então o pai tem menos processamento, ele vai acabar antes. Quando ele acabar antes, ele morre, ele fica lá. Né? Quando o processo, ele não, dependendo da implementação, ele pode ficar suspenso. Né? No nosso caso, aqui, ó, eu dei um break, ele morreu. Né? Quando terminar o processo filho, o filho vai se identificar, vai mandar um sinal para o pai, dizendo: pai, eu também terminei. Pode liberar o cursor, o terminal. O pai não existe mais. O pai fez um break aqui e já está noutra. Okay? Então o terminal ficou suspenso. O que é terminal suspenso? Ele ficou esperando uma ação para ser liberado. Okay? O sistema operacional ele deu o cursor, ele deu esse terminal de volta para o root e o root ficou esperando um sinal. Qual é o sinal? O enter que eu dei. Okay? Certo? Então a gente fez esse exercício de fork. Esse exercício de fork é super interessante para a gente conseguir entender o funcionamento de um sistema operacional. Ok? Então, o pai, se não tem nada para fazer, ele espera ou ele morre. No caso ali eu dei um break, né? O filho tem até chamar exec. Ah, ó, eu não fiz isso. Mas a gente pode colocar um exec no filho. O que vai acontecer? O filho não vai mais ter uma cópia do pai, ele vai sobrescrever a sua posição de memória no filho. Então significa que eu crio um pai e crio um filho. O filho é uma cópia perfeita do pai. Mas se eu chamar exec, aquilo lá eu vou sobrescrever ele, daí o meu filho não é mais que nem o pai. Por isso exec. Okay? Então o filho até chamar exec, né? Então normalmente a gente chama exec, o filho executa o mesmo programa do pai. Tipicamente, a gente pode botar um exec no filho e um exec no pai. Okay? Por exemplo, ó, exec VE carrega um arquivo binário para a memória do processo, destruindo a imagem de memória do processo chamado exec V. Exatamente o que eu comentei, né? Só que aqui eu estou dando o exemplo de exec VE, que passa um array e não um ponteiro. Ok? Certo? Então, essa é a grande poder de usar fork e exec junto. Okay? Porque daí realmente eu crio processos e esses processos podem ser completamente independentes. Okay? Desculpa. Okay? O fork tem algumas limitações, né? Ele é ineficiente porque ele cria uma duplicata na área de memória. Né? Então, se eu quiser controlar isso, eu vou ter problemas. Por exemplo, eu vou ter duplicata de área de dados na pilha, então tudo que eu escrever antes ele vai estar duplicado. Né? Muitas vezes eu quero isso, né? Então não é, eu botei ineficiente entre aspas, depende do que tu quer, né? Depende do que tu quer desenvolver.
Existem versões, né, o VFork, o pai é suspenso até o filho chamar um exec ou terminar. Não há cópia de dados e pilhas para o novo processo, né? Então a ideia é que vai lá e chama logo um exec, né, para não acontecer essas cópias, e o filho permanece compartilhado os dados do pai, ok? Então, o filho pode alterar os dados do pai. Então, o vfork tenta otimizar um pouquinho o fork, mas ele também possui essa limitação de compartilhamento de dados antes de chamar o fork, ok? O Linux, isso é só Linux, né? Não é Unix. Ele desenvolveu uma outra estrutura, um outro método chamado Copy on Write, que ele funciona sem duplicação inicial, ok? Memória do pai é marcada como somente leitura. Ah, então significa que eu não consigo modificar nada do pai, e daí eu consigo ter uma maior segurança, ok? Então, esse Copy on Write é uma característica bem interessante do Linux e é exclusivamente do Linux, ok? Quando o primeiro processo tenta escrever, a parte de memória é duplicada, ok? Então eu tenho esse controle de somente escrita, somente leitura, ok? Para quem está estudando container, ou já estudou container, isso dá para fazer uma associação, uma analogia com as layers dos containers, das imagens dos containers, ok? Posso explicar melhor isso em outro momento. E o que eu gostaria que vocês fizessem como exercício, então eu gostaria que vocês praticassem, entendessem, vocês só vão entender detalhes disso praticando. Então eu bolei um exercício. Eu quero que vocês façam um programa que chame fork exec. Então eu dei um exemplo de fork, dei um exemplo de exec, dei um exemplo de fork, e eu quero que vocês façam um exemplo agora juntando fork exec, ok? Em duas tarefas, bem independente uma da outra por enquanto. Depois eu vou fazer tarefas dependentes, ok? Então eu quero que o processo pai e filho devem processar. Você escolhe quem vai executar um e quem vai executar outro, né? Um processo vai calcular uma matriz transposta, bem pesada, 100%, por exemplo. Você que define o tamanho da matriz transposta. Então eu estou fazendo um cálculo de coluna-linha, ok? E eu estou dizendo que é para fazer de uma matriz 100% para ser pesada, ok? Pode ser 1000 por 1000 se tu achar que 100% é leve. Pode ser 10.000 por 10.000 também. E o outro processo, eu quero que você realize um parser, que nem a gente tem feito, né? A gente já fez na aula passada com o grep. De uma parte de notícias de grande circulação. Você escolhe lá qual é a sua página de notícias mais interessantes. Eu estou dando como exemplo ali o G1, tá? Mas eles não estão me pagando nenhum royalty. Ok? Para baixar a página é barbada. É só usar um comando curl, ok? E daí tu manda o URL, ele vai baixar. Ele não vai baixar as fotos, as imagens, os vídeos, mas ele vai baixar todo o index.html, ok? Então ele vai baixar todo o texto da página raiz, ok? Você baixa a página e daí, para ser mais fácil, para ter uma expressão regular mais fácil de usar, o grep ele funciona também, mas ele é mais chatinho. Então eles inventaram um outro comando que consegue trabalhar com expressões regulares. Então eles chamaram de egrep, ok? Então usa o egrep. Se você não tem, instala apt-get install egrep, ok? E depois usa o WC para contar a quantidade de palavras, ok? E daí você vai ter um processo que consegue saber quantas palavras tem no G1. Por exemplo, coronavírus. Sei lá, pode ser a palavra que tu quiser. Okay? Então eu posso dizer assim, olha, ao longo do fenômeno do coronavírus, tá, cada vez estão se falando mais em coronavírus. Ó, ontem falaram tanto, hoje falaram tanto, amanhã vão falar tanto e assim por diante. Okay? Essa é a ideia. Só que o outro processo está fazendo outra coisa nada a ver. Ou nada a ver nesse contexto. Está fazendo outra coisa que é, por exemplo, calculando uma matriz. Okay? Futuramente a gente vai fazer processos que se conversam. Né? Eu posso fazer um processo e trocar informações com outro processo nesse paradigma. Mas por enquanto são processos completamente independentes. Então, por favor, submetam essa atividade até a semana que vem. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato por e-mail ou pelo chat e a gente vai conversando, ok? Muito obrigado, até a próxima aula.